Você procura uma solução para o seu problema e não encontra. E as pessoas que estão ao seu redor começam a lhe perguntar: o que é que está acontecendo? Você está triste? O que está acontecendo com você? Você não é a mesma pessoa de antes. Seu semblante mudou. Você diz: não, está tudo bem. Mas você sabe que não está tudo bem. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo. Em Neemias, no 2º capítulo, a partir do 1º versículo. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Espírito Santo, eu sei que há muitos que estão aqui que nunca estiveram tão tristes como se encontram agora. Estão em um palácio cercado de muitos benefícios, mas mesmo assim continuam com o seu coração entristecido. Então, assim como o Senhor mudou a situação de Neemias, mude também as nossas vidas nesta noite, mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto diz que Neemias nunca estivera diante do rei Artaxerxes com um semblante que transpassava tristeza, que demonstrava angústia. Então o rei disse: eu sei que você não está doente. Então essa tristeza que há no seu rosto é a tristeza do seu coração. Porque a tristeza do coração, ela transparece no rosto. A angústia da alma, assim como a alegria no coração, aformoseia o rosto. E talvez você tenha se perguntado: Senhor, por que eu estou tão triste? Eu tenho sido tão abençoado. Tantas coisas estão dando certo. Por que eu estou tão triste? Você sabe qual é o maior motivo da tristeza no coração de um cristão? É o mesmo motivo que entristeceu o coração de Neemias. Você está aqui na presença do Rei dos Reis. Assim como Neemias, você está levando a sua adoração ao trono da graça. Mas enquanto você está aqui, o inimigo está destruindo a sua família, a vida daqueles que você ama. E é isso que entristece os nossos corações. Olha o que Neemias disse, a partir do versículo 3. Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei,
para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouviram Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com um grande desagrado que alguém viesse procurar o bem-estar dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. O texto é muito claro quando diz que o lamento de Neemias diante do rei fez com que o rei lhe desse cartas, autoridade, enviasse com ele alguns do seu exército para restaurar Jerusalém. Neemias estava no palácio, e o que me chama a atenção é que talvez fosse eu ou você, no palácio estaríamos confortável. Não queríamos colocar a nossa vida em risco voltando para Jerusalém. Mas eu vejo que quando Neemias ficou sabendo de como se encontrava Jerusalém, as portas queimadas, os muros derrubados, o templo destruído, ele disse, eu vou voltar para Jerusalém para reconstruí-la. Que mediante essa palavra você volte para sua casa hoje, dizendo, Senhor, me dê as cartas, a autoridade, me dê um planejamento, Senhor, me diga como eu vou fazer. Trace um projeto vindo do céu, para que a minha família seja restaurada, para que eu possa abrir a minha boca e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Enquanto Neemias estava no palácio, vivendo uma vida regalada, o povo estava sofrendo, porque Tobias, Sambalate, e muitos outros que naquela região habitavam, saqueavam o povo de Deus. Porque não havia muralhas para proteger aquele povo. E muitas vezes, irmãos, você está muito bem. Deus tem te abençoado, Deus tem cuidado das suas necessidades, mas você vê Satanás destruindo a vida daqueles que você mais ama. E como isso nos incomoda. Como isso nos entristece. E muitas vezes a gente está triste e nem percebe. E fica dizendo, eu deveria estar feliz. Porque grandes coisas tem feito o Senhor. Mas Deus sabe que você é pó. Deus conhece as suas limitações. Deus sabe quantas preocupações ocupam a sua mente e o seu coração. Qual é a mãe, irmão, que vai feliz para o céu, vendo o seu filho indo para o inferno? Eu tenho um único filho, e todas as vezes que eu olho para Diogo, eu digo, Deus, livra o meu filho das garras de Satanás. Livra o meu filho da influência satânica deste mundo. Quantas crianças, adolescentes, jovens estão tendo sua vida ceifada e viverão em condenação eterna, porque foram seduzidos pelas paixões da carne. Nós sabemos que o que aconteceu a Jerusalém foi consequência das suas escolhas, dos seus pecados. O povo estava sofrendo porque tinha se esquecido de Deus. A Bíblia diz que o jumento reconhece o seu dono, mas o povo de Deus não reconhece. E muitas vezes nós estamos angustiados porque aqueles que nós amamos
ignoraram a Deus, viveram uma vida devassa e Deus trouxe juízo sobre a vida deles. Nós estamos abençoados, protegidos, mas isso não nos basta. Nós queremos também fazer algo por aqueles que nós amamos. E isso provém de Deus. Há certas tristezas que tomam conta do nosso coração que nos impulsionam a orar. Os momentos que mais oramos é o momento que nós sentimos a necessidade de interceder por aqueles que nós amamos. Os momentos que mais oramos é quando nós entendemos que tudo está bem em nossa vida, mas não está bem a vida daqueles que nós amamos. Então, assim como Neemias, você precisa clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu peço a tua intervenção. Tu sabes que o meu prazer é te adorar, o meu prazer é te engrandecer. O Senhor sabe que eu sempre procurei estar na tua presença, com o coração transbordando de alegria. Mas tu sabes, Senhor, o que Satanás está fazendo na minha casa, na vida dos meus. Pai, eu não quero viver um momento de alegria na tua presença e quando voltar para casa, ver a minha família escravizada, sendo saqueada, sendo destruída. Senhor, eu peço que o Senhor estenda a sua mão e me ajude, me dê a estratégia, me dê a força necessária, o ânimo para que essa realidade venha a ser mudada. Nós não podemos andar com o coração pesaroso, com um semblante abatido, conhecendo a causa da nossa aflição. Toda mãe, todo pai, todo irmão, todo filho, ele quer ver a sua família restaurada, a sua família feliz. E talvez você tenha se perguntado até hoje o que tem deixado você triste. O que faz que você, muitas vezes, encharque seu travesseiro com muitas lágrimas. É a sua família que você tanto ama. E você vê as investidas, as arapucas de Satanás. As ciladas que o diabo prepara para destruir a vida dos seus. Mas você precisa, assim como Neemias, sair da sua zona de conforto, travar uma batalha em oração, tomar atitudes cabíveis, direcionadas por Deus, para que haja uma mudança. A Bíblia diz que Neemias volta para Jerusalém e ele sai de noite. Enquanto estava escuro, Neemias começou a percorrer a cidade. E não havia nenhum outro animal com ele, a não ser o que ele estava montado. E tinha lugares que ele não conseguia passar com o animal, ele precisava passar a pé. A cidade estava em ruínas. E Neemias começou a reconstruir a cidade e não foi fácil. Porque Tobias e Sanbalat diziam: será que vocês vão reconstruir o que já há muitos anos está destruído? Já fazia cerca de 90 anos que a cidade estava em ruínas. E eles diziam: vocês estão pensando que vai ser de uma hora para outra? Não, isso vai demandar tempo, muito esforço, desistam. Eles também rotularam Neemias e aqueles que estavam com ele de fracos. Disseram: o que é que fazem esses fracos judeus? Eles pensam que vão conseguir reerguer estas muralhas, colocar as portas na cidade. Eles não conseguem, eles são fracos. Porque eles entendem de construção. E quando eles viram as muralhas se erguendo, eles começaram a dizer: vocês podem até erguer as muralhas, mas quando passar uma raposa, derruba. É o que Satanás ele faz, irmão. Ele diz que todo o seu esforço, que toda a sua dedicação é em vão. Que por mais que você se esforce para que haja restauração dentro da sua casa, para que haja muralhas de contenção, de proteção, ele diz: é inútil, não se esforce tanto assim. Porque na primeira arapuca que eu armar, primeira cilada, muitos vão se desviar.
Não, irmão, continue firme, inabalável, porque chegará um momento que as muralhas vão ser erguidas. A sua família estará protegida. Haverá segurança em Jerusalém. E você poderá desfrutar de um tempo de paz, de harmonia, de prosperidade dentro da sua casa. Se eu perguntasse a você nesta noite, o que é que você queria? Você queria muito dinheiro? Ou você queria a sua família ao seu lado, servindo ao Senhor? O que é que você mais quer? O que é que você mais deseja? O que é que mais entristece o seu coração? O que mais rouba suas noites de sono? O que mais angustia a sua alma? Qual é o maior motivo das suas preocupações cotidianas? É triste, irmão, quando tudo está bem com você, mas nada está bem com aqueles que você ama. Então faça como Neemias. Levante-se! O que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus vai te dar instrução. A Bíblia diz que Neemias orou. E Deus deu instrução a Neemias para que ele pedisse cartas ao rei e voltasse para Jerusalém com autoridade para receber os materiais que era necessário para a reconstrução. Nessa batalha você não vai estar sozinho. Deus vai enviar anjos, vai levantar pessoas que são instrumentos na mão do Senhor para fazer esta reconstrução. Então fique de pé nesta noite. E você vai orar pela sua família. Você vai orar pela sua vida. E se você deseja um dia estar com um sorriso estampado em seu rosto, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor, que você possa começar o mais depressa possível a reconstrução dos muros que um dia o diabo derrubou dentro da sua casa. Quem sabe hoje não existe proteção. Na sua casa Satanás faz o que ele quer. Ele está cirandando, ele está tornando a tua vida insuportável. Mas vai ser até hoje. Que a partir de hoje Deus vai te dar estratégia dentro da tua casa. E você vai começar a colocar em fuga quem outrora estava destruindo a vida dos seus. Amém? Deus, eu creio no poder que há na tua palavra. Tem muitos, ó Pai, que saíram de suas casas e vieram para te adorar. Mas como te adorar, Pai, enquanto a sua família está sendo dilacerada? Enquanto aqueles que nós amamos, ó Pai, estão sendo destruídos. O nosso semblante está abatido, ó Pai. A tristeza em nosso coração. Mas eu sei que tu podes mudar esta realidade a partir de hoje. O Senhor pode nos dar autorização. O Senhor pode nos dar estratégia. Olha, Senhor, tu podes nos dar a direção para reconstruirmos as muralhas de proteção dentro da nossa casa. Para que um dia possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Olha, Pai, não permita que o diabo continue destruindo, matando, roubando. Olha, Senhor, somos os teus servos e não há legalidade para Satanás destruir a vida dos nossos. Então nos colocamos diante de Ti nesta noite, intercedendo por aqueles que nós amamos, assim como Neemias, ó Pai, deixou o conforto do palácio. Olha, Senhor, deixou de desfrutar dos momentos de alegria ali na presença do rei e foi travar uma batalha reconstruindo Jerusalém. Eu peço a Ti que durante o decorrer desta semana o Senhor nos dê força, ânimo para travarmos uma batalha dentro da nossa casa. O inimigo vai ter que bater em retirada. Olha, Senhor, coloque em fuga Tobias, Sambalate. Senhor, nos livre das mãos daqueles que querem destruir a nossa família.
Ó Senhor, estende a tua mão sobre nossas vidas, nos reveste, olha Senhor, nos dá ousadia, nos dá as ferramentas necessárias, coloca as palavras em nossa boca, olha Senhor, nos dê força para andarmos com a face no pó, recebendo de ti as instruções necessárias para reconstruirmos aquilo que o diabo destruiu. Seja conosco nesta noite, aplique esta poderosa palavra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Saia daqui dizendo, durante o decorrer desta semana, assim como Neemias, eu vou reconstruir o que o diabo destruiu. Todos os dias, irmãos, incansavelmente eu preciso travar uma batalha na minha casa para proteger o meu filho, para proteger a minha esposa. E você também precisa travar uma batalha dentro da sua casa. Não cruze os braços, irmãos, enquanto o inimigo está aí, rodeando a sua casa como um leão, buscando uma brecha para tragar aqueles que você ama.